Minha vida tem que estar em Cristo. E Cristo tem que estar na minha vida. É esse o tema dessa mensagem. Repita: minha vida tem que estar em Cristo. E Cristo está na minha vida. É isso que a palavra de Deus vai nos ensinar no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Diz a palavra de Deus: estou crucificado com Cristo, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, olha só, a vida que agora vivo no corpo, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A minha vida está em Cristo, e Cristo em minha vida. Quando Paulo fala que foi crucificado com Cristo, aqueles que já passaram pela aula do batismo, eu acredito que se lembram dos 4 estágios, né? Porque ele morreu, eu morri com ele. Isso é bíblico, Romanos vai nos ensinar no capítulo 6. Mas por que morremos com Cristo? Porque Cristo se entregou a si próprio naquela cruz do Calvário. Quando Paulo declara, eu estou crucificado com Cristo, Paulo declara a nova pessoa que ele era. O sacrifício vivo estava sendo feito na vida de Paulo, como nos é pedido em Romanos capítulo 12, para nós andarmos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é o nosso culto racional. Estou crucificado com Cristo e já não vivo eu. Olha o quanto Paulo negava a sua própria vida, ao ponto de declarar que já não era mais ele que vivia, mas Cristo era quem vivia nele. Quem teve a oportunidade de escutar o programa de rádio hoje, quem teve a oportunidade de assistir o programa de rádio hoje, sabe a mensagem que eu levei na pregação do programa de rádio: para negarmos-nos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos ao Senhor. Quem segue ao Senhor, você sabe, quem segue alguém, segue porque esse alguém está à sua frente. Ninguém segue alguém que está atrás de você. Nós seguimos quem está à nossa frente. E Paulo é a personificação de alguém que nega-se a si próprio, porque ele declarava que imitava Cristo. Então Paulo é um ser humano que demonstra claramente que ele negou-se a si próprio para seguir a Jesus Cristo. E por isso ele declara que já não é mais ele que vive. Ele declara que Cristo é quem vive nele. Você já imaginou você chegar a um estágio de vida tal, que você olha para si e diz: eu já não vivo mais para mim, Cristo é quem vive em mim. E era isso que Paulo estava dizendo aqui em Gálatas capítulo 2, versículo 20. E ele fala que a vida que agora ele vivia no corpo, ele já não vivia mais nesse próprio corpo, mas ele vivia na fé que ele tinha no Filho de Deus. E o Filho de Deus é o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós temos que alcançar esse estágio que Paulo alcançou. Talvez você pense: Paulo era um homem especial. Qual a diferença de Paulo para você? Paulo declara que era sujeito às mesmas paixões e concupiscências que nós somos. Então é negar os nossos próprios pensamentos em prol daquilo que Cristo pensa para mim e para você. Será que você tem consciência do que o Senhor Jesus Cristo pensa a respeito da sua vida? Deus declara isso em Jeremias 29:11, quando diz: eu é que sei os planos que tenho para vós, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Mas eu te pergunto: as minhas decisões, as suas decisões, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de andar, tem gerado paz em nossas vidas? Tem gerado futuro em nossas vidas? Ou será que se Cristo não chegar e passar a viver no nosso interior,
o nosso futuro serão poucos anos de vida pela frente. E Paulo diz que ele vive na fé do Filho de Deus, porque ele sabe que o Filho de Deus, Jesus, que agora era quem vivia nele, tinha amado a Paulo o suficiente para se entregar por ele, Paulo. Olhe para quem está do seu lado e faça essa pergunta: você tem consciência que Jesus se entregou por você porque te ama? E o que eu e você temos feito para demonstrar o nosso amor pelo Senhor Jesus Cristo? Minha vida está em Cristo, e Cristo está em minha vida. Isso não é uma declaração do pastor, isso tem que ser uma declaração minha e sua. Tem que ser uma declaração nossa. Minha vida está em Cristo e Cristo está na minha vida. Por isso temos que andar crucificando a nossa carne. Temos que negarmos-nos a nós mesmos todos os dias. Não é só no dia de culto. Todos os dias. Essa semana alguém ligou para um irmão aqui da igreja, chamando ele para uma missão. Uma mulher estava perturbada. E aquele irmão entrou em contato conosco. E fomos eu, ele e um outro irmão de encontro àquela missão. E quando tudo passou, toda aquela família recebeu um pouco da palavra de Deus, e inclusive a senhora tinha sido liberta. E quando toda aquela família recebeu o convite para um dia estar aqui nesse lugar, e nós estávamos nos despedindo no carro, aquele irmão disse para mim como eu fiquei feliz, porque aquela pessoa lembrou de mim, no momento de um problema espiritual da sua mãe. E eu falei para ele, sabe por quê? Porque nós somos as cartas vivas de Cristo. O que é que a nossa sociedade tem lido em nós? Qual a mensagem que nós temos passado para a sociedade? Qual a mensagem que nós temos passado para os nossos familiares, quando eles olham para nós como cartas vivas de Cristo? Crucifiquemos, irmãos, as nossas carnes. Que Cristo viva em nós, e que a nossa vida seja para Cristo. Só tem uma forma de vivermos em Cristo, e Cristo em nós, é se amarmos ao Senhor Jesus Cristo acima de todas as coisas. Não há como vivermos em Cristo e Cristo em nós sem amor por Ele. Sabe por que Cristo se doou por mim e por você? Porque Ele nos amou acima da própria vida dEle. Ele nos dá o exemplo. Só existe uma forma de nos doarmos ao Senhor Jesus Cristo. É se, como Ele nos amou acima dele próprio, nós o amarmos acima de nós mesmos. Assim nós vamos conseguir viver em Cristo, e Cristo vai continuar vivendo em nós. Abra sua Bíblia em 1 Pedro. Pedro capítulo 1. É como eu costumo dizer, de 10 pessoas que você encontrar aí fora, se você perguntar quais das 10 amam a Deus, as 10 vão dizer que amam. Quais das 10 temem a Deus, as 10 vão dizer que temem. Quais das 10 reconhecem que a Bíblia é a palavra de Deus, as 10 vão dizer que reconhecem. Mas será que a vida tem comprovado essas afirmativas? E só tem uma forma de vivermos em Cristo, e Cristo continuar em nós. É se nós o amarmos acima de todas as coisas, acima dos nossos desejos, das nossas emoções, dos nossos pensamentos, acima do nosso egocentrismo, dos nossos próprios projetos de vida,
Porque você sabe que o homem projeta, mas só executa se Deus permitir. Então em 1 Pedro capítulo 1, Pedro vai dizer: bendito seja, versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo. Ei, Deus te gerou de novo. Isso quer dizer que você é uma nova pessoa, é uma nova criatura. Nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Versículo 4: para uma herança incontaminável. Você sabia que uma herança que você receber sobre a face da terra pode se contaminar, pode se estragar, mas a herança que Deus tem preparado para mim e para você, e por isso nós precisamos viver em Cristo e Cristo em nós, essa não se contamina. E eu estou falando do céu, porque lá não entra contaminação. Para uma herança incontaminável, que jamais perecerá ou perderá o seu valor. E enquanto isso, o homem luta, briga, perde a sua vida para ganhar dinheiro. Dinheiro que perde o valor. Enquanto o céu está sendo oferecido de graça. De graça, porque o preço que deveria ser pago já foi. Sangue derramado em uma cruz. E o homem não quer. Não quer Cristo em sua vida, não quer que sua vida seja Cristo. Guardada nos céus para vós. Termina o versículo 4. Que pelo poder de Deus sois guardados, mediante a fé, para a salvação, preparada para se revelar no último tempo. Nisso vos exultais, ainda que no presente, por breve tempo, se for necessário, sejais entristecidos por várias provações. Ei, não é porque você tem passado luta que Cristo deixa de viver em você. Não é porque você tem sido provado que Cristo deixa de viver em você. Desde que você continue o amando. No dia da luta, no dia da provação, no dia da angústia, da decepção, desde que você continue o amando, Cristo vai continuar vivendo em você. É um breve tempo, irmãos. É passageira a luta. Se você prestar atenção, da mesma forma que ela vem e surge, daqui a pouco ela vai. E quantos não decidem abandonar Cristo nesse breve tempo e perdem algo que é eterno, a salvação. E ele continua falando no versículo 7: essas provações são para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Meus irmãos, até as nossas provações é para louvor, honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E no versículo 8 ele fala: embora não o tendes visto. Ninguém aqui viu Jesus Cristo, porque essa imagem que nós conhecemos de Jesus é uma imagem mentirosa. Ninguém sabe se Jesus era de fato daquela forma. Uma coisa eu tenho certeza: difícil seria Jesus ter nascido e ser criado em um lugar desértico e ter a pele clara como pintam Jesus Cristo em figura. E a Bíblia me assegura em Isaías que ele não tinha parecer nem formosura. Quem olhasse para o Senhor Jesus Cristo não o desejava, porque era um homem experimentado nas dores. Não tinha aparência bonita como pintam Jesus. Então olha o que a Bíblia está me dizendo. Olha o que a Bíblia está te dizendo no versículo 8: embora não tendes visto, o amais.
Você não precisa ver Jesus Cristo para o amar. Nós somos o povo que é conhecedor de tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo passou, por amor a mim, por amor a você, por amor a nós. Você quer que a sua vida esteja em Cristo? Você quer que Cristo esteja na sua vida? Ame-o acima de todas as coisas. Embora não tendes visto, o amais. E embora não o vedes agora, credes nele. E exultais com alegria inefável e cheio de glória, recebendo o objetivo final da vossa fé. Diga para quem está do seu lado: está preparado o objetivo final da sua fé. Sabe qual é? A salvação da vossa alma. Cristo seja a minha vida, e a minha vida seja Cristo. Pense nisso, meu irmão. Ame ao Senhor Jesus Cristo. Se você fizer um retrospecto, uma retrospectiva de o quanto você se dedicava, o quanto você declarava o seu amor a Cristo, não em palavras, mas em ações, em mudanças de atitude. Se você fizer um retrospectivo na sua mente e encontrar que algum passado, através das suas ações, suas atitudes, você demonstrava para si próprio, não é para quem lhe vê, mais amor a Cristo, se esforce para retornar àquele tempo. Você sabe que voltar no tempo você não pode, mas você pode voltar a praticar as ações que você praticava. Ame o Senhor Jesus Cristo acima de todas as coisas. E somente em fé e pela fé nós conseguiremos viver para Cristo. Não adianta você brigar. Não adianta você se esforçar. Se você não amar a Cristo acima de todas as coisas, e você não viver em fé e pela fé, não tem como você viver para o Senhor Jesus Cristo. Abra aí em João, Evangelho de João, capítulo 20. Nós temos vivido um tempo, irmãos, de um amor muito superficial pelo Senhor. Nós temos vivido um tempo em que muito se declara a paz do Senhor. Mas Jesus Cristo já nos ensinou que nem em todo lugar habita a paz. Não é toda casa que habita a paz. Eu me lembro de uma instrução que o Senhor Jesus dá aos seus discípulos. E diz: quando vocês chegarem em uma casa, saúdem a casa com a paz. Se aquela casa for digna de paz, permanecerá, senão voltará para vós. Nós somos casa espiritual. Infelizmente, nem toda casa espiritual habita a paz do Senhor. Somente em fé e pela fé nós viveremos para Cristo e Cristo viverá em nós. É um tempo em que parece que o Evangelho virou moda. É tanta gente dizendo que é evangélica. Quando eu uso essa palavra, eu só me lembro do pastor Firmino. Toda vida que ele manda um áudio para mim, ele diz: você é muito evangélico. Ele diz, né? Brincando comigo. Mas parece que se tornou modismo. E o Evangelho não é modismo. O Evangelho é renúncia. O Evangelho é sacrifício vivo. O Evangelho é mudança de atitude. O Evangelho é conversão. Conversão, segundo o dicionário, é mudança de direção. Olha aqui, João, capítulo 20. Versículo 30.
E versículo 31 nos ensina, após o relato do encontro do Senhor Jesus Cristo com os discípulos e a falta de fé de Tomé. Olha o que a palavra de Deus nos ensina. Jesus operou na presença de seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão escritos neste livro. Estes sinais que foram escritos, viu, igreja? Quem de nós já não teve conhecimento dos sinais, das maravilhas, dos milagres operados pelo Senhor Jesus Cristo, relatados na Bíblia Sagrada? Todos nós temos conhecimento. E mesmo aquele que não sabe ler, ouviu. E aqui nós estamos aprendendo que para que Cristo viva em nós e a nossa vida seja Cristo, precisamos amar acima de todas as coisas ao Senhor e precisamos viver em fé e pela fé. E eu volto a dizer, mesmo aqueles que não leram na palavra de Deus, os feitos pelo Senhor, ouviram. E a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Estes, porém, quer dizer, estes sinais que estão escritos, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Ei, não viva em nome da sua família, não viva em nome do seu trabalho, não viva em nome da sua empresa, não viva em nome da sua própria vida. Devemos ter vida, e vida no nome do Senhor, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque, irmãos, o que vale a nossa vida? Nossa vida é um sopro. Eu sempre que falo isso me lembro do irmão Joaquim, pai da irmã Ana Marta, que está aqui conosco, marido da irmã Marilis. Eu estava sentado exatamente nesse lugar, dando aula para a classe geral. Naquele tempo ainda era classe geral. E aquele dia estava nublado. E a porta da igreja era mais ou menos ali onde está a Ivaneide. E quando termina a escola bíblica dominical, o irmão Joaquim vai até a porta com a irmã Tequinha, Ana Teresa, olha para o céu e Ana Teresa diz: hoje vai chover, né, irmão Joaquim? Irmão Joaquim diz: não interessa, com chuva ou sem chuva eu vou estar aqui de noite louvando ao Senhor. Daqui para onde o irmão Joaquim infartou, eu acho que talvez dê 200 metros, 300 metros no máximo. Não sabia o irmão Joaquim que naquele dia ele não estaria mais na casa do Senhor, ele estaria na casa do Pai, lá no céu, não aqui, templo físico. Nossa vida é um sopro, irmãos. Então por que viver em nome disso, viver em nome daquilo outro? Vamos viver em nome do Senhor Jesus Cristo, pela fé, irmãos. Em quem Cristo vive, este é transformado em templo. Quando Paulo diz: agora já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, Paulo estava dizendo: já não é mais uma casa espiritual qualquer, é uma casa espiritual do Senhor. Já não é uma casa qualquer, é uma casa onde Deus vai habitar, onde o Senhor Jesus vai habitar. Diga para quem está do seu lado: somos eu e você, casa do Altíssimo, casa do Senhor Jesus Cristo, casa do Espírito Santo, casa da Trindade. Mas só é casa da Trindade aquele em quem Cristo vive. Você acha que quando o Senhor Jesus Cristo profere aquela palavra em Apocalipse: eis que estou à porta e bato,
Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, me assentarei com ele, cearei com ele. Você pensa que o Senhor Jesus Cristo estava dizendo aquilo por acaso? Ele estava querendo transformar o ambiente que aceitasse a presença dele. Presta atenção nessa frase. Ele estava querendo transformar e abençoar o ambiente que aceitasse a presença dele. Pergunta. Não levante a mão. Quantos aqui já aceitaram Jesus Cristo no coração? Então, casa que o Senhor Jesus Cristo vive, vida em que o Senhor Jesus Cristo vive, tem que andar como vida transformada. Tem que andar como vida restaurada, abençoada. Porque em quem Cristo vive, este é transformado em casa, esse é transformado em templo do Espírito Santo. Abra em Efésios capítulo 2. Ministério de louvor. Efésios capítulo 2. Diz Paulo aos irmãos de Éfeso, no versículo 19: pois eu pela lei estou morto para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Eu estou lendo Gálatas 2,19, irmãos. Perdão, volte, Gálatas 2,19. Pois eu pela lei estou morto para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Por que eu fiz questão de reler o trecho base dessa mensagem? Se Cristo vivia nele, é porque Cristo estava nele. E aquele em quem Cristo vive, esse é transformado em templo, em casa do Espírito Santo. Agora sim, abra lá em Efésios, Efésios capítulo 2, versículo 19. Assim já não sois mais estrangeiros. Você sabe o que é um estrangeiro? Alguém desconhecido. Assim já não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Quer dizer, nós somos concidadãos de todos os santos sobre a face da terra, que um dia estarão reunidos na glória, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Edificado, edificação, construção. Quando Cristo se torna a sua vida e você vive para Cristo, a sua vida é transformada, restaurada. A sua vida passa a ser reconstruída, reformada. Olha aqui uma reforma. Na verdade não é uma reforma, é uma outra construção, por fora de uma antiga. É isso que Deus quer fazer comigo e com você. Ele quer reconstruir a nossa vida. Algumas áreas Ele vai apenas reformar, outras Ele vai derrubar e reconstruir. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. A pedra angular é a pedra de esquina, é onde a construção começa. E diz Paulo aos irmãos de Éfeso: nele
todo edifício bem ajustado, quem olha para essa construção sabe que ela está bem ajustada. Nele todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. E aqui a Bíblia não está falando do templo igreja física. Está falando de mim e de você. Quem está em Cristo é transformado em templo, em morada do Espírito Santo, em morada de Deus, em morada do próprio Senhor Jesus Cristo. Nele todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. E nele também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Entenda, de uma vez por todas, você não pode viver mais de qualquer forma. Você sabe que não veio aqui ouvir o que você queria. Você sabe que você veio aqui ouvir aquilo que você precisa ouvir. Não dá mais para viver da mesma forma. E não teime. Não teime com o seu Criador. Porque aquele que contende com o seu Criador, diz a palavra, será como um caco que será juntado a outros cacos. Viva para Cristo. E permita, porque é permissão. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, quer dizer, se alguém permitir que eu entre, permita. Viva para Cristo e permita que Cristo seja a sua vida.